sou membro da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. É uma alegria estar aqui com os irmãos aqui da igreja, poder ouvir um pouco do João, a palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estive no Som do Céu de 25 anos, se eu não me engano. O Logos esteve lá, o João também esteve, se não me engano. Não cheguei a ver o João por causa do final de semana. E nesse Som do Céu, que é um evento realizado pela Mocidade para Cristo há muitos anos, houve um documento que foi redigido por alguns dos músicos presentes, não sei se foram todos, que era como se fosse um manifesto, né? Uma cartilha, né? Tentando defender alguns pontos relacionados à fé cristã e à arte. E alguns desses pontos estavam relacionados à possibilidade legítima de que um cristão se relacionasse com música de maneira profissional, sem necessariamente fazer isso no seio da igreja, né? Ou seja, seria legítimo para um cristão fazer música fora da igreja para ter o seu sustento, como músico. E isso é um tema muito controverso dentro das igrejas, ainda que para mim seja algo muito pacífico, principalmente porque muitos dos cristãos que se envolvem com música fora do contexto de igreja acabam desviando da fé, ou assumindo uma ortodoxia um pouco, ou quer dizer, uma não ortodoxia, assim sucessivamente. Então eu queria saber de vocês, queria ter uma opinião, tanto de um músico, uma opinião pastoral também, sobre como um cristão que entendeu que pode exercer sua profissão fora da igreja, como músico, deve lidar com o contexto, né, com as dificuldades, com a própria pressão que a igreja muitas vezes faz porque não entende a sua vocação, e, por outro lado, os cuidados pastorais que a igreja tem que ter com esse cristão, né, que está envolvido diretamente com contextos, às vezes, inóspitos para a fé dele. Aí eu queria ouvir um pouquinho dos pastores, um pouquinho do João também. Bom, ao meu ver, sim, eu vivo de música profissionalmente há 32 anos. Né? Eu não acredito em profissões santas. Eu acredito em pessoas santas exercendo profissões em qualquer âmbito da vida. Né? O cuidado que a igreja tem que ter com o músico é o mesmo cuidado que ela tem que ter com qualquer outro profissional que faça parte do seu quadro, do seu rol de membros. Né? Mesmo porque, como eu falei aqui agora há pouco brincando, mas é um negócio muito sério, não existe funções santas, nem essa pseudo-levitização que tem acontecido nos últimos anos, judaísmo, eu não sei o que eu posso chamar isso, né? Estão reconstruindo o que Jesus derrubou, estão querendo reerguer o véu que a cruz rasgou, estão querendo ressuscitar a lei, criando novos intercessores entre Deus e o Pai, como se esses caras que dirigem a adoração fossem os responsáveis em levar o povo à adoração. Né? Ninguém adora Deus por ninguém, ninguém consegue, por mais animador de auditório, ou músico, ou teólogo, ou qualquer outro, conseguir levar uma pessoa a adorar a Deus através da sua vida ali. Ele pode ser até um cara que coordene isso de determinada maneira, mas não é isso que aproxima as pessoas de Deus ou não, né? Eu lembro que o Milad fazia um curso sobre adoração, na época em que eu fazia parte do Milad. Para quem não sabe, Milad quer dizer Ministério de Louvor e Adoração. A gente fazia um seminário de música, e num desses seminários tinha um sujeito com a mão erguida, assim, adorando a Deus. O Nelson era muito perspicaz, o Nelson falou, olha, vamos pegar aquele cara ali que está com a mão erguida, para ver o que está passando na cabeça dele nesse momento. E o sujeito estava cantando. Eu lembro que era um cântico bom, cara, das antigas, que a gente não canta mais. Vejo o Senhor, vejo a Cristo, lembra disso? O seu trono é sublime, ele habita no templo, a visão de Isaías. E o sujeito cantando aquilo, você olhava o cara cantando, você dizia, o cara está no terceiro céu. Se ele não tiver, falta um pedágio, ele está chegando ali já, quase no final da rodovia BR, céu, terra. E a gente parou o cara assustou, eu lembro na época. Para aí, mano. O cara, o que foi? Eu falei, não, nada não. Isso aqui é uma pesquisa para a glória de Deus. O que você está pensando cantando esse cântico? A gente está vendo que você está ali, cara. Né, bicho? Assim, o cara regalou o olho, falou, tem que falar a verdade. Falou, isso aqui é uma pesquisa. Isso aqui, o que passa na cabeça de uma pessoa como você que está adorando a Deus? E ele falou, rapaz, na verdade, eu estou olhando, eu estava pensando, rapaz, como essa igreja é alta. E como é que o zelador faz para trocar aquela lâmpada ali quando queima? Minha falecida mãe diria,
por fora, bela viola, né, Paulinho? Por dentro, um pão bolorento. Então, por mais que o exterior denote algo muito bem estruturado num período de louvor, porque às vezes o que mais se vende, por exemplo, considera que os DVDs de hoje, né, Paulinho? Pastor, os DVDs de hoje vendem aquele cara chorando, derramando lágrimas, aquele cara assim, numa atitude, né? Se você olha o DVD. E as capas de CD seguem essa tendência, né? Se um cara faz uma capa assim, vai sair 50 capas assim, o cara, né? Bicho, assim, né? Aquela coisa, né? Sei lá. Eu vou também achar que vou usar aqui uma frase dita pelo Paulinho que mexeu muito comigo, quando ele disse uma coisa interessante, mas não sei para quem você respondeu isso, Paulo. Me corrija se eu estiver errado. A frase, pelo que saiba, é sua. Um ministro que se contenta com as pessoas chorando durante a sua ministração é um cara desprovido de sentido naquilo que está fazendo. Se para o cara ver as pessoas chorar é o suficiente, ele está desprovido daquilo pelo qual ele foi chamado. Não tem nada contra chorar, eu sei que você também não tem. Mas tem gente que acha que é isso que vale. Então, só voltando, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do que você perguntou. Não existem profissões santas. A Bíblia não define, não biblifica e não santifica. Existem profissão, de acordo com o John Stott, ou trabalho, tem uma definição muito bonita do Stott que eu quero citar aqui. É o esforço físico ou mental, trabalho ou profissão, é o esforço físico ou mental que traz alegria ao trabalhador, benefício à sociedade e glória a Deus. Qualquer coisa que se encaixa nisso é uma profissão digna, portanto santa, portanto bem recebida. Eu acho que a igreja, em relação ao músico, o Paulinho falou na mensagem disso que você falou, ele citou aqui. O cara pode ser um pedreiro cristão, o cara pode ser um advogado, mas quando se trata de música, dá a impressão que ele só tem que fazer música evangélica. E a música ela não é santa, profana, a música não tem atributos morais. Quem atribui moralidade, imoralidade ou qualquer coisa à música é o músico. A música é fruto, é um meio para um fim, e não um fim em si mesmo. Por se tornar um fim em si mesmo, se transformou em mercado, mercadoria que é vendida. Por se tornar um fim em si mesmo, ela tem tapado buracos de culto ao invés da mensagem. Por se tornar um fim em si mesma, existem pessoas que não adoram Maria, mas adoram grupos musicais. Existem pessoas que não veneram Maria, mas adoram formas de culto. Existem pessoas que não adoram Maria, que metem o pau nos católicos, mas adoram pastores. Eu conheço gente que discutiu uma vez comigo, porque determinada líder falou uma frase que estava fora de contexto, e eu fui falar, isso aqui está errado. Essa pessoa disse que, a partir de agora, ela ia fazer por merecer o sacrifício de Jesus. Eu falei, você está perdido, porque, assim, desculpa, ninguém, não é mérito, é graça. Então, a partir de hoje, farei tudo para merecer. Eu falei, você está fora da Bíblia. Isso aí não é a Bíblia, não diz isso. Mas tem gente que brigou comigo. Não, está vendo, ela quer ser santa e você não está. Então, eu falei, não, espera um pouquinho. Ser santa é diferente, ninguém faz por merecer. O sacrifício de Jesus ele é incondicional, é para todo homem que abriu seu coração e que reconhecer como Senhor Salvador. Então, do meu lado, eu digo para você, é uma profissão difícil como qualquer outra, tem hora que o músico tem que dizer não, tem hora que ele tem que dizer não. Uma vez eu recebi um convite da Associação Espírita de Marília, e assim, olha, irmão, nós cantamos o seu Pai Nosso na nossa mesa branca aqui e tal, toda vez que tem a mesa branca a gente canta. E a gente queria que você viesse aqui cantar na nossa reunião anual dos Espíritas de Marília. E eu, inusitado, né, Paulo? Eu falei, meu irmão, deixa eu entender o seguinte, chamei de meu irmão, você vai fazer, essa reunião, ela tem algum fim específico, de arrecadar alimento para crianças, alguma coisa? É um trabalho social ou é um trabalho que tende a divulgar a doutrina espírita? Eu falei, não, é um trabalho para divulgar o kardecismo. Falei, então, se há de convir comigo, como é que eu vou cantar num evento desse? Primeiro, que eu não concordo com as 1016 perguntas do Allan Kardec. Segundo, que Allan Kardec nem era o nome do cara, era outro. Ele botou lá porque o Espírito deu esse nome. Terceiro, que eu sou um cristão, eu não posso... mas eu iria, se você me convidasse numa reunião evangélica, eu, como espírita, iria. Falei, bom, aí tudo bem, esse é problema seu. Eu não vou, sendo evangélico, no seu evento espírita, porque não tem cabimento eu ir aí apoiar algo que vai contra a minha fé. Eu desejo que Deus abençoe vocês, que vocês entendam
a verdadeira razão do Evangelho, que o Evangelho não pode ser adaptado ao Espiritismo, como fez o Kardec. E, aliás, eu gostaria de saber as outras 1016 perguntas que não foram registradas no livro dos Espíritos. Eu gostaria de saber quais são. Isso aí, para mim, já denota algum mistério dentro da doutrina. Eu comecei a discutir com o cara numa boa, mas... Então, existem convites que sim... Agora, quem deve dizer ao músico, ou quem deve pautar as ações e a vida de um músico, é ele. Eu acho que ninguém tem o direito de apontar o dedo para o músico e dizer você vai viver assim e você vai viver assado. Eu tenho um livreto, pena que eu não pude trazer, eu tenho um livreto escrito sobre isso, que o título é muito sugestivo. Músico, : profissão ou ministério? E nesse livreto, eu divido, só terminando já a minha fala, porque eu estou tomando muito tempo, eu divido o livro em 3 partes. Primeiro eu explico o que é música, o que é nota, o que é intervalo, o que é acorde, o que é dissonância, o que é consonância, o que é pausa. Tem músico que acha que não existe pausa. Existe, viu? Pausa existe, faz parte da música. Né? Porque tem aqueles lugares que você vai que é aquele arranjo 5T, todos tocam tudo o tempo todo, né? Ninguém para. Explico o que é música, depois eu explico, aí a segunda parte do livro, depois de explicar o que é música, tecnicamente, porque a igreja biblifica a música, eu já explico lá que música é música. É um conjunto de sons feitos para gerar determinados sentimentos e pensamentos. Ela é um meio para um fim, é uma forma de arte. Não coloque a música nem a mais nem a menos do que isso. Ela é um meio para um fim. Aí eu explico a música como instrumento de louvor a Deus, que já é outra coisa. Eu posso, inclusive, usar a música para isso, mas ela não foi criada só para isso. Música é música, ela expressa sentimentos e pensamentos. Eu posso falar do Feijão Broto Legal, do candidato Paulo Otávio, posso falar do que quiser usando a música. E posso, inclusive, adorar a Deus, que é uma das suas utilidades, vamos dizer assim. Posso até adorar a Deus sem música, não preciso de música, né? Aliás, música não é louvor. Louvor não é, né? Louvor seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa. Então, a noção do que é uma vida de louvor é muito mais do que música. É por isso que talvez o músico seja mais sacrificado, porque acham que música é louvor. Então, o cara que canta não pode cantar qualquer coisa. É diferente do cara que assenta um tijolo. Não, senhor. O cara que assenta um tijolo tem que fazer aquilo com tanta santidade e reverência a Deus, quanto um sujeito que canta quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Não há essa coisa de lista de atividades santas e profanas. E a última parte do livro é um profissional chamado músico. Aí eu vou lá e pego alguns caras que vivem, que tocam profissionalmente. Eu só acho, assim como qualquer outro cristão, que ele tem que ser um reflexo da luz de Jesus aonde quer que ele esteja. Se o ambiente não propicia isso, se o músico tiver um pingo de dúvida sobre quem ele é, Paulo falou muito bem, eu vou repetir o que ele disse, ele frisou no sermão, Jesus, aonde estava, sabia quem era. Se eu sou quem sou, não interessa onde eu estou, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Já se eu não sei quem sou, influi muito o lugar onde eu esteja. Se eu sei quem sou, tanto faz. Se o inferno me chamar para cantar lá, eu vou lá dizer para todos os demônios, principados e potestades que Jesus Cristo é meu Senhor e que eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Não precisa ser só a igreja, não. Né? Agora, se eu não tenho uma vida, não interessa onde eu esteja. Até no culto. Até no culto eu posso estar lá e estar totalmente fora. Igreja não é um culto só. Igreja é uma vida de culto no culto da vida. Então, a priori, não existe essa coisa de profissões. Eu acho que quem tem que cuidar da sua própria vida com Deus é o próprio músico. E a igreja não tem que lidar com ele de forma especial. Existem uns livros escritos que eu acho ridículo, que põem o músico como se ele fosse um cara que inspira mais cuidados do que qualquer outra pessoa na igreja. Aí você está elegendo o cara como melhor ou como não tem. A gente tem que urgentemente tirar essa coisa do levita, da nação santa. Todos nós. Você é um levita lá no banco, o outro é um levita lá no escritório de advocacia, o outro é um levita lá trabalhando uma empregada doméstica. A gente é levita de Jesus porque a gente é sacerdócio santo, nação, povo santo. É que constituímos o tabernáculo de Deus. Então, não há que privilegiar, nem desmistificar e nem mundanizar nenhuma. Esse é meu ponto de vista. Bem, o João pregou, agora eu vou contar a ilustração. Ganhei o livro do Gilton. Faça propaganda. Muito bem, eu fui pastor de um cidadão que era gerente da Antártica.
E ele era um dos líderes na igreja. Ele ia muito bem financeiramente. Mas ele tomou uma decisão de ficar desempregado, porque ele achava que, como servo do Senhor, não ficaria bem ele estar numa empresa que fabricava, divulgava e vendia bebida alcoólica. Então ele tomou essa decisão. Eu acredito que a resposta está naquele propósito que todos nós devemos ter, de vivermos para o louvor da glória de Deus. A decisão, já foi bem frisada aqui, é pessoal. A igreja não tem que decidir, a igreja não tem que constranger, o pastor não tem que ficar pregando o sermão de carapuça, simplesmente por causa do trabalho de alguém, mas o pastor deve ter a capacidade, que a meu ver a capacidade maior do pastor é o dom da amizade. Se ele não for o amigo das suas ovelhas, mas aquele amigo que exorta, que repreende, quer seja oportuno, quer não, mas ele é o amigo. Então, o pastor precisa ter essa capacidade de estar junto, de ouvir a pessoa, de orar com ela, mas a decisão vai ser de cada um. E eu diria, mesmo o incômodo que deve ser para o músico, deve ser para qualquer um de nós, incluindo músicos que servem na igreja e incluindo pastores pregadores. Estou vivendo para o louvor da glória de Deus? Na verdade, o que acontece é que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de olhos fechados, né? Então, eu acho que o desafio do cristianismo é desenvolver uma espiritualidade de olhos abertos. A espiritualidade de olhos abertos faz com que você não trabalhe somente a experiência, mas o entendimento. Então, quando você trabalha a sua espiritualidade com os olhos abertos, você vai buscar ter experiências com Deus, mas também você vai buscar ter entendimento daquilo que Deus deixou para nós, que é a palavra de Deus. A espiritualidade de olhos fechados, ela é muito complicada, porque ela trabalha a experiência e deixa de lado o entendimento. E experiência é algo subjetivo. Um tem uma experiência e o outro tem outra experiência. Agora, quando você pega o entendimento e junta com a experiência, você vai compreender que nem toda a experiência que você vive vai servir para o outro. Essa análise que eu penso que a gente tem que abrir os olhos, quando a gente diz assim, feche os seus olhos para você orar. Sim, eu digo, feche os seus olhos para você orar, não é porque fechando os seus olhos você vai ter uma experiência maior com Deus. Feche os seus olhos para que a criança que passa na sua frente não te tire a concentração. Então, essa relação do pregador, do pastor, do músico, com a igreja, com a sociedade, é uma relação que tem que passar pelo entendimento e pela experiência. E de olhos abertos, bem abertos, porque quem anda de olhos fechados tropeça e cai. Bem, segunda pergunta ali, missionário Antônio. Boa noite, senhores. A minha pergunta é especificamente para o João, para o Paulo, os músicos, mas os pastores fiquem à vontade para participar. No início da carreira dos senhores, os senhores auxiliaram muito na musicalidade cristã, né?
nesse movimento que hoje se intitula gospel, que no tempo não era assim. Entre os senhores também, o rebanhão e tal. Então, trouxeram muitos benefícios, entre eles a inserção de instrumentos musicais que eram considerados profanos, como o João falou, né? A escola de samba ali, o terreiro de macumba com atabaque e tudo mais, e também muitos ritmos que eram considerados heréticos, né? Jazz, samba e por aí afora. Então foram muitos benefícios que os senhores ajudaram a contribuir para a musicalidade cristã. Mas houve um momento nesse movimento, eu falo entre aspas, gospel, porque naquela época, naquele momento não era chamado assim, teve um momento que esse trem, digamos assim, saiu do trilho. A minha pergunta para os senhores é, em que momento os senhores verificaram que esse trem saiu do trilho e, pegando o gancho da contemporaneidade, o que hoje esse movimento chamado gospel traz de malefícios à musicalidade cristã contemporânea? Bom, a gente teve experiências no passado com relação a essa questão de instrumentos, porque era uma coisa normal. Toda mudança de geração contempla esse tipo de coisa. Então, não era necessariamente uma novidade, olhando do ponto de vista de uma mudança de geração. E nós tivemos situações onde eu sempre fui mais moderado, no sentido de que mudanças deviam ser feitas com doçura. Eu sempre usei a expressão que eu preferia parto normal do que a cesariana. Então, se a gente podia dar um jeito de ensinar uma coisa que precisava ser mudada de uma forma que não viesse a ferir, então esse seria o método escolhido. Eu sempre gostei de trabalhar assim, mesmo em outras áreas. Então, aconteceu da gente chegar, eu já contei isso para os rapazes, né? Aconteceu da gente chegar com elo ainda, né? Com Logos eu não lembro disso, não tivemos mais isso, mas no tempo do elo ainda, a gente foi cantar em alguma igreja e quando chegou lá, a pessoa disse, mas a gente não sabia que vocês iam trazer a bateria. A bateria sempre foi um instrumento mais, né? Assim, de mais coisa. Então, eu disse, mas se vocês têm problema, espera um pouquinho, eu vou dar um jeito. Aí chamei o baterista e disse, você veio adorar o Senhor ou só tocar bateria? Não, eu vim adorar o Senhor. Você poderia adorar o Senhor sentado lá em vez de tocando a bateria? Ele disse, eu acho que sim. Então eu acho que você hoje vai fazer isso. Porque não tinha condição, né? Então, uma vez, eu lembro que a gente precisou fazer isso. Então, foi bom porque, de certa forma, aquela situação foi usada na vida daquele jovem para mostrar para ele que a gente pode adorar de outras formas, que não é só o fato de fazer aquilo que está programado, né? Foi muito bom. Aí você vai me perguntar, mas e a igreja? Continua assim, não sei, aí já é outra história. Já fomos em outro lugar onde eu disse... Vocês permitiriam que nós colocássemos, eu conversei com o pessoal, e nós vamos mostrar para vocês que há uma diferença entre bater e tocar. Entendeu? Então, a gente o músico está sendo treinado para ele tocar um instrumento. Então, aí eu conversei com o rapaz, eu digo, cara, manda esparadrapo nessa caixa, manda, entendeu como é que é? Manda, o pessoal usava várias coisas que eu não posso nem dizer, né? Fralda de criança, lá o que for, você bota aí, amortece esse negócio, porque é difícil, né? Então, quer dizer, o que aconteceu? Nós tivemos êxito. Por quê? Não êxito de sair, mas sucesso, né? Porque a igreja ouviu, só é ruim porque causa uma situação muito difícil, porque depois aí o pastor, às vezes, é um negócio que é chato pra caramba, mas aí o pastor também, está vendo? É assim que se toca, não é do jeito que vai o pobre irmão que está lá aprendendo a tocar bateria, que não tem ainda, a coisa fica constrangida. Mas é a questão. Agora, hoje mesmo, olha, falando nisso, existem coisas que fazem parte de uma sensibilidade musical. E eu quero entrar nesse assunto, mesmo que não foi perguntado, me permite? Porque eu acho que tem muito a ver
com o ambiente que a gente vive. Eu, por exemplo, nós andávamos há algum tempo atrás com um ônibus cheio de caixas de todo tamanho. A gente andava com caixa Altec, aquelas caixas enormes de subgrave e tal. Então, hoje, a gente chega numa igreja, você vê, a igreja está carpetada, a igreja tem um tratamento acústico. Então, você vem, traz ali, são essas caixinhas ali, ó. Caixinha ali, você põe aqui, dá um voluminho, ela fala que é uma beleza. Aí você vem... Eu, em vez de viajar com a bateria, eu gosto de bateria acústica, eu gosto, mas muita gente me questiona por que você usa uma bateria eletrônica. Eu digo, eu uso ainda por causa disso. Por quê? Porque a bateria acústica, primeiro, vai depender muito de quem toca. Eu tenho um músico profissional, ele é educado para tocar, certo? Mas nem sempre você vai ter a mesma coisa acontecendo na igreja. Então, eu não quero, de certa forma, vender essa ideia de que porque o Logos toca a bateria acústica aqui na frente do primeiro banco, que você pode fazer a mesma coisa na sua igreja, porque o resultado pode ser diferente. Então, eu uso essa aqui por quê? Primeiro, porque essa aqui é uma bateria de absoluta qualidade, não é qualquer coisa, não é? E segundo, porque tem uma possibilidade de uma mixagem muito mais clara, mais limpa, que independe de qualquer outra circunstância. Para a gente é muito prática também, porque você monta, ela está pronta. Você não precisa ficar passando microfone de caixa, microfone de tom, microfone de bumbo, nada disso. Você montou e botou ali, ligou, ela sai linda. Entendeu? Então, quer dizer, há coisas que você vai fazer. Você vai chegar num lugar onde você vai... Eu ficava espantado, porque às vezes a gente chegava no lugar, quando eu entrava na igreja, eu via aquele tamanho de caixa, quase até no teto, eu digo, meu Deus do céu, se ligar isso aqui, eu vou explodir. Porque não é possível um ambiente desse tamanho, cara, você tem que botar um pouquinho de... Então, é a questão de bom senso, sabe, de saber pisar nos lugares e ganhar em vez de perder. Aí, eu acho que é muito melhor você, de certa forma, tira o pé, ganha confiança, chega, mostra devagar e o parto sai normal e é muito bom. O Paulinho usou toda essa ilustração para dizer o seguinte: hoje você tem mais praticidade, né, para trabalhar, você não precisa de levar aquele equipamento todo. O Milad também tinha umas caixas, e sempre os mais fortes carregavam as caixas mais pesadas. Então, eu era o responsável por aqueles subs, mas acontece. Eu não acho que há um momento, no momento em que tudo vira mercado, o dinheiro vira o objetivo ao invés da consequência. É aí que se perdeu. O dinheiro é bom, desde que ele seja meu escravo, desde que seja uma questão de amor, das pessoas que convidam um músico que vive do que faz, que deve ser sustentado, tem lá o seu valor, o seu cachê. E também creio que é uma questão de amor, que o músico também saiba que nem toda igreja tem condição de pagar um cachê como ele gostaria. Eu acho que o Paulinho, assim como eu, também trabalha desse jeito. A gente sempre pede à igreja para ver o que é que cabe no bolso da igreja, o que é que não vai onerar, o que é que não vai pesar, o que é que não vai para uma igreja. E eu acho que desde o momento em que deixou de ser uma questão de amor, né, o cara chama um músico que tem público. O músico sabe que vai atrair público. Aí ele cobra uma fortuna, porque sabe que as pessoas vão assisti-lo. E se tem quem paga, se tem quem ganha, porque tem quem paga. É esse que eu penso. Se existem cachês astronômicos, se existe todo esse mercado nojento. O Paulinho usou essa palavra durante a mensagem dele, e é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu tenho nojo de gente que fica pichinchando, gente que fica comparando valores, né? Uma vez me convidaram para cantar num lugar e falaram, pô, mas fulano veio aqui, acho que Samara Maravilha, sei lá quem que foi, eu estou dizendo o nome aqui, mas... E aí eu falei, bicho, sabe, cada um escolhe, né? O músico tem as suas demandas, o músico tem sua família, o músico tem seu sustento. Só que eu acho que alguém que explora a igreja e cuja igreja paga o que aquele cara está explorando, eles se merecem. Assim, eu tenho pedido a Deus distância disso.
Eu realmente não sou o Paulinho, mas eu tenho orado, Senhor, tira do caminho essa negociação nojenta que não passa pelo amor, que não passa pelo sustento, pelo investimento, pelo carinho, entendeu? Então, e assim, a gente canta, inclusive, sem cobrar nada. Tem lugar que a gente vai, leva tudo isso que você está vendo aí, ó, vai queimar uma coluna dessa para você ver quanto você gasta para arrumar qualquer peça de uma coluna Bose. É uma fortuna. Não é barato. Ela é prática, mas, ao mesmo tempo, é um teclado ali, estou vendo ali um Yamaha. Não existe coisa boa, barata. Diz alguém, né, que o couro depende da correia, né, Paulinho? Não dá para você ter coisa boa, barato. Não existe. A gente tem até opções. Mas para ter um equipamento bom, um violão bom, um teclado bom, o Marcinho, na casa dele, tem um quarto só de macumba, assim, que nem essas coisas aqui. Tem um quarto na casa do Marcinho que é todo percussão. Ele tem instrumentos lá que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, tinha. Nem no templo de Salomão você vai encontrar o que você vai encontrar na casa do Marcinho. Mas tudo isso vai dinheiro, tudo isso demanda tempo, estudo, né? Então, eu acho assim. Eu, da minha parte, Paulinho também. Eu acho que eu não quero fazer parte desse mercado sujo. Eu dei uma declaração há pouco tempo que deu muita polêmica. Eu falei que eu não queria mais ser chamado de músico gospel, né? Teve gente que achou que eu não ia nem cristão era mais. Minha mulher ainda falou para mim: vamos pensar que você largou a igreja, né? Porque você fala que você não é gospel, né? Então, assim, eu falei: não, eu não quero mais fazer parte dessa sujeira onde músicos exploram lideranças e pastores exploram músicos. Eu não quero fazer parte desse jogo sujo, dessa alimentação, essa comércio de egos e tal, entendeu? Eu me lembro do We Are the World, quando fizeram aquela música, que era para arrecadar dinheiro para a fome lá na África. O Quincy Jones, que era o produtor, botou na porta do estúdio uma frase, para todo mundo que chegasse pudesse ler aquela frase. A frase era o seguinte: deixe o seu ego aqui. Obviamente que Ray Charles e o Stevie Wonder não conseguiram ler a frase. Mas estava na porta do estúdio essa frase: deixe o seu ego. O Valtão deu risada lá atrás, olha lá, o Valtão deu risada ali. O Valtão, que também é cego, deu risada ali, o queridão ali. Então, ele botou essa frase ali para que todo mundo entendesse que aquilo ali é uma coisa, a obra de Deus é assim. Então, não tem prediletos, eleitos, maiores, menores. E eu acho que se perdeu no momento em que virou mercado. Quando o dinheiro deixa de ser uma consequência para virar objetivo, né, Paulinho? Aí já foi, aí já era. Se um músico... Eu vou dizer uma coisa, uma frase do Duke Ellington, posso falar aqui? Quando um músico compromete a sua aspiração musical, isso é Duke Ellington, e a rebaixa a sua educação musical, e a rebaixa ao nível das massas desmioladas, ele não está sendo honesto consigo mesmo. Se o dinheiro para ele é mais importante do que a sua própria musicalidade, ele rendeu-se à prostituição. É pesado. E o Ellington era fantástico nessas frases de efeito, mas muito verdadeiras. O que Ellington, ele era um cara, um jazzista de marca maior, um grande arranjador e tal. Então, acho que assim, o dinheiro ele é necessidade. A gente precisa dele, infelizmente. Ou felizmente. E quando eu viro escravo dele, a Bíblia fala, né? O amor ao dinheiro não é o dinheiro é bom, mas desde que ele seja meu escravo. O amor é que leva para essas loucuras aí, esse mercado que você está vendo aí. Quer falar, Gilton? Você já me deu um livro, não precisa falar mais nada. Tá? Vai? Não? Amém. Valeu, irmão Márcio Pinheiro. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu perdi muitas madrugadas de sono, né, na presença do Senhor, porque eu achava que cantar aquela canção da alvorada assim, por volta de 4h30, 5 da manhã fazia mais sentido, né? E já chorei muito na presença do Senhor, louvando o Senhor com esse hino, né, sozinho no quarto. E eu tenho assim, orgulho de ter mais de 40 anos, de ter feito parte dessa geração. Na minha igreja, a minha pequena contribuição foi enfrentar o conselho da igreja para permitir a entrada da bateria, que era algo difícil naquele tempo, né? E eu percebo que naquela geração
nós tínhamos uma dificuldade, né, os adolescentes, os jovens da minha época, porque a música para nós não podia, em hipótese nenhuma, ser entretenimento. Então nós tínhamos a música evangélica com duas finalidades muito claras, ou para o louvor ao nosso Deus, ou uma música evangélica engajada realmente na expansão do reino de Deus. Afora isso, nós não podíamos ouvir música secular, porque isso naturalmente ia nos trazer valores que não eram naturalmente importantes, necessários, ou não iam servir para a nossa edificação. Então, assim, eu estou contextualizando, eu vou fazer o mais rápido possível essa pergunta. Então, eu acredito que hoje nós temos aí músicos evangélicos, dos quais nós temos que nos proteger, o que para mim é uma grande tristeza, a gente ter que se proteger de alguns músicos, porque eles pervertem a verdade da palavra de Deus, né? Acabam levando as crianças e os jovens por um caminho tortuoso, sem que nem se percebam muitas vezes, né? Estamos vivendo a geração do Let's Go, né? E antes as pessoas eram pegas pelo coração, né? Porque a mensagem tinha mais peso do que a melodia, né? Hoje não, hoje é a melodia, é o Let's Go, é o movimento, né? E a minha pergunta é como anda o foco daqueles músicos evangélicos realmente engajados, se ainda permanece da mesma maneira, se existe essa produção musical no sentido de levar a mensagem comprometida realmente com a expansão do reino de Deus, ou se realmente esse movimento de fazer com que a igreja cresça de modo somente numérico, se isso tomou conta de uma maneira que a nossa voz foi silenciada, foi calada, se existe algum movimento no sentido contrário, de que a gente volte a ter uma música engajada realmente, como era naquele tempo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas a pergunta é nesse sentido. Da minha parte, eu estou tentando continuar com essa... Vou usar um termo aqui até pejorativo, com a bandeira do divino, né? A levantar a bandeira do divino, né? Porque, bom, eu sou discípulo de pessoas como Paulinho, eu sou uma geração depois. Aí eu me sinto assim, tentando manter a horta viva, entendeu? Tudo que foi plantado, o jardim era tão bonito, chegou aí esse mercadão metendo o pé nas plantas, nas flores, e eu estou tentando manter a horta viva, né? Muita gente me confunde com a mesma geração, justamente por eu tentar manter a horta viva, né? Eu prefiro cantar uma música que coloque os pés no chão de volta do que tirar os pés do chão, entendeu? Uma vez eu fui numa igreja de um pastor muito querido, Jeremias Pereira. Vocês conhecem o Jeremias? O Jeremias é uma figura. E o Jeremias, na inocência, naquele jeitão dele, falou: João, você não tem uma música para tirar o pé do chão, não? Assim. Eu falei: não, pastor, as minhas músicas é tudo para pôr o pé no chão de volta, não tem nenhuma que faça. Posso até vir com a banda aqui um dia e fazer um som, mas com muito carinho. O Jeremias é um cara muito querido, jamais com a intenção de... Mas, assim, existem movimentos no Brasil que ainda prezam. O próprio Som do Céu é um evento forte. Existe um movimento que aconteceu esse fim de semana, eu tive que faltar porque eu estava doente, mas eu ia cantar lá, chamado Nossa Música Brasileira. É organizado pela Missão Jovens da Verdade, ali em Arujá, São Paulo. É um movimento que preza pela musicalidade mais profunda, pela música que faça pensar, né? Pela música que não só entre pela boca e saia, entre pelos ouvidos e saia pela boca, como se todo mundo fosse um papagaio espiritual, mas uma música que tenha conteúdo, letra. E se há uma diferença dessa época, eu acho que você fez parte dessa época, os compositores da época queriam competir com os grandes compositores populares. A gente fazia música pensando em competir com Taiguara, com Vinícius de Moraes, com Caetano Veloso, com Chico Buarque, com um diferencial específico. A nossa música era confessional. Era uma poesia que tinha no seu âmago a pessoa de Jesus, né? Então, como não, né? Eu acho até que, às vezes, agora, a gente corre o risco de, por exemplo, fazer a música pela música, esquecer a confessionalidade da fé. Tem acontecido isso, Paulinho, você tem visto aí? Alguns dos nossos companheiros estão compondo músicas que falam da beleza, da arte, do passarinho, papapá, mas que não tem uma confessionalidade, que não tem Jesus, né?
Então, eu, particularmente, não consigo compor qualquer música que seja se eu não citar o nome de Jesus como autor daquilo tudo. Se eu fizer uma música para o meu cachorro, para a minha esposa, eu vou pôr Jesus ali no meio, porque, para mim, eles são instrumentos da graça de Deus. Se você tiver um cachorro, você sabe do que eu estou falando, né? O cachorro é a personificação da graça divina. Chamar alguns seres humanos de cachorro é uma ofensa ao cachorro. Que o cachorro não faz mal. Então, tudo isso é bênção de Deus. Eu estava vendo hoje no jornal um cara que sofreu um ataque cardíaco, cujo cachorro foi visitar ele no hospital e melhorou, cara, muito, porque era um cachorro muito apegado a ele. E a visita do cachorro, você viu isso hoje? A visita do cachorro fez um bem danado para o cara. Eu quero que o Espírito Santo visite o coração das pessoas. Quando eu gravei O Pescador, que você tem essa canção da Alvorada aí, mano, tem uma coisa que você não sabe. E eu não estou contando isso aqui para aparecer, não. Eu estou contando porque aconteceu mesmo. A gente era 5 meninos, o grupo Pescador. Eu e mais 4, com o propósito de abrasileirar um pouco mais a coisa. A gente veio de um show do Boca Livre, eu fiquei espantado com a música do Boca Livre. E lá no estúdio a gente não tinha um tostão para gravar. A gente pôs o joelho no chão, todo dia, põe o joelho no chão. Senhor, eu não sei o que vai ser esse CD, aqui, esse vinil, porque na época era vinil. Não sei o que vai ser isso aqui, mas a gente quer que o Espírito Santo fale com as pessoas através dessas músicas aqui. Né? Então, perdeu-se o foco da nossa mensagem, eu acho. Assim, como a gente está num mundo onde tudo é internet, tudo é celebridade, né? Parece que o cara que é muito visitado é muito querido. Né? Então, parece que... E a palavra celebridade vem de celebrar, de visitar, né? De visita mesmo. Parece que o cara que tem não sei quantos acessos, né, Paulinho? Você viu quantos acessos teve esse vídeo? Grande coisa, né? As maiores porcarias da internet, aliás, o que mais aparece na internet são porcarias. O que tem mais acesso são as porcarias, as irrelevâncias. Entendeu? Então é melhor você acessar uma coisa boa do que um monte de coisa ruim. Entendeu? Não mudou nada, só mudou o veículo. Hoje é a internet. Entendeu? Então, e você vê verdadeiros absurdos. Né? A gente tem que retomar esse objetivo. Eu acho que o objetivo naquela época, eu vou resumir para terminar, porque eu falo para caramba, o artista e sua música, o Paulinho pode me corrigir se eu estiver errado, pretendiam levar as pessoas até Deus. Hoje, Deus e a música levam as pessoas até o artista. Então, o cara põe um ministério fulano de tal. Né? Eu acho ridículo. Ministério João Alexandre. Como ministério? O ministério é de Jesus, né? Nossa, não tem um nome. Né? Você pode querer identificar um trabalho... Alguns pregadores também estão dizendo aqui, o Gil, é verdade, ministério fulano de tal, entendeu? Então, assim, como ministério? A igreja é de Cristo. O Paulinho falou tão bem aqui. As igrejas estão dentro da igreja. Ninguém é dono disso aqui. Ninguém é dono da igreja, ninguém manipula a igreja. A igreja não é um aglomerado de ideias, onde todo mundo concorda. Olha que bonitinho. O cara também fala que nem eu. Ele também é batista. Tem uns lugares que eu vou, hoje eu estou presbiteriano. Mas eu já fui criado na Quadrangular, fui batizado 2 vezes, estou salvo, não tem ninguém mentira mais. Mas, por aspersão e por imersão. Se tiver algum outro, Júlio, você me fala aí. Mas, às vezes, eu vou numas igrejas aí, o pessoal fala, você então é presbiteriano? Então nós somos primos, porque eu sou batista. Eu falei, bicho, só se Deus fosse seu tio, porque ele é meu pai, filho. Mas, essa confusão, né? Tá. Mas eu acho que há uma necessidade dos cantores. Tem gente que... Já perguntaram para o Paulinho, eu acho isso também. Como é que faz para chegar lá? Você vê aonde você quer chegar, né, filho? Chegar lá onde? Aonde? Onde? Qual é o lugar? Eu lembro de uma propaganda da Goodyear, lembra? Vou ficar, Goodyear vai me levar. A Goodyear, o importante é chegar bem, né? Que era o final da propaganda. O pneu não interessa, o importante é chegar bem. Né? Então, chegar lá onde? As pessoas querem chegar... Eu lembro que um amigo meu, uma vez, rapaz, de longa data, falou assim, pois é, rapaz, você vê, você aconteceu. Você aconteceu? Eu falei, aconteceu o quê? Eu não estou entendendo. Porque as pessoas acham que música é uma coisa que você começa a aprender 3, 4 acordes, está resolvido. Não, cara, você tem que viajar, você tem que andar. A estrada ainda é o melhor lugar, né? Ô, Paulinho, vai cair aí, mano. Esse banco aí é traiçoeiro. A gente tem que chegar aonde? No coração das pessoas. Aí, beleza. Eu acho que a maior importância da música é isso. Você falou nesse negócio engraçado, eu lembrei de uma vez que perguntaram para a gente assim, escuta, pastor, quando que o Logos explodiu? Eu digo, rapaz, eu não sei disso não. Eu tô queimando. Quando que o Logos explodiu? Depois dessa não tem nem graça o que eu vou dizer.
Eu acredito que o problema começa quando a gente passa a olhar para a música pela idade e não pela qualidade. Há uma onda gospel que determinados cânticos, que para mim, do alto da minha idade, que eu não vou dizer quanto é, né? Ainda continuam novas, e eu também não estou ligando se são novas ou velhas, mas em algumas igrejas já não se canta mais glória para sempre ao Cordeiro de Deus, não se canta por tudo que tens feito. Lindos cânticos que nós entoamos hoje. Não, isso está muito velho. Se você for falar, desculpe a expressão que eu vou usar, né? Pode ser que seja nova para você. Se você for falar com alguns puxadores de louvor, né? Gostou dessa? Parece. Se você for, alguns até aqueles de carnaval, se você for falar com alguns desses puxadores de louvor, eles vão querer, não, eu tenho uma coisa ótima aqui, a última novidade que veio, não vou dizer de onde não, vocês podem imaginar. Esse pessoal que está compondo. Bem, eu já fui letrista. Eu digo que eu sou um letrista arrependido, né? No Inário para o Culto Cristão, que muita gente não sabe nem o que é, né? O chamado Novo Inário, HCC, Inário dos Batistas da CBB. Eu estava naquele grupo eu fiz parte da comissão que organizou o HCC. Então, eu acompanhei esse momento quando a maioria das nossas igrejas deixaram de cantar os hinos, expressão da nossa fé, e passaram a cantar qualquer coisa. Então, não se pensa na qualidade, se pensa na idade, e não se pensa na inspiração, mas no embalo. Dá para embalar, Então, é preciso muito cuidado. Agora, a minha palavra... Eu não sou músico, vocês sabem disso, né? Eu sou um pastor, um velho pastor aposentado. A minha palavra é que o mesmo perigo desse gospel na música, nós temos também no púlpito. Porque se nós estamos deixando de cantar aquilo que expressa o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, nós estamos também deixando de ouvir. E muitos pregadores estão deixando de pregar a mensagem que realmente apresenta Jesus. Então, nós estamos precisando de uma nova reforma. Michel, Deus tem muito a fazer através de você aqui no DF. Porque você é o homem que Deus está usando para mexer com todos nós. Você é jovem. Deus te abençoe. Porque eu acredito que a partir da exposição bíblica, a partir do movimento dessa nova fundação, nós vamos sentir mais e mais o mover de Deus para termos condições, respaldo bíblico para uma nova reforma na pregação, quer mensagem falada ou mensagem cantada. Para mim, a coisa é muito simples, o que o Gilton falou, que é muito simples. A fé vem pelo... Se eu ouço qualquer coisa, depois eu não posso lamentar se a minha fé virar qualquer coisa. É simples assim. Então, uma fé débil gerará canções débeis, que alimentarão mais uma mensagem débil, que, por fim, tornará a minha fé cada vez mais débil. Se a fé vem pelo ouvir, é muito importante o que eu ouço. O que eu seleciono para ouvir é tão importante como o que eu seleciono... Eu tenho um amigo que é mais radical, viu, Michel? Ele diz que se você quer saber quem é o cara na casa dele, vai na estante de CD. Pelo que o cara ouvir, ele é aquilo ali. Você sabe que eu andei fazendo uns testes, cara?
O negócio é feio mesmo, viu, Paulinho? Mas todos os lugares onde eu fui tinha o CD do Logos e o cara era muito cristão. Então, assim, tinha CD cristão, tinha CD do Paulinho lá de longa data, e eu vi que o cara era centrado porque eu ouvia boa música. Eu não estou aqui puxando a sardinha para o Paulinho, não. Mas eu sou fã do Paulinho, não é de hoje. O Paulinho já me causou muitos problemas maravilhosos. Assim, porque a gente está na mesma milícia, né? A gente está na mesma distribuidora, que ele falou, ele citou aqui, pouca gente fala, vou falar aqui, vou vender o nosso peixe. A gente vive da venda dos nossos CDs. A gente não tem, nós somos músicos independentes. O que é independente? Não é que não depende de mais ninguém, né, Paulinho? A gente depende totalmente, nós não temos gravadora nenhuma que banque o nosso CD. A gente é que tem que arrumar dinheiro, fazer o CD, prensar o CD e contar com a generosidade de pessoas, como hoje vocês aqui, para comprar o nosso material, para nos apoiar. É assim que a gente sobrevive. Então, essa milícia, eu me sinto honrado de estar na mesma milícia que o Paulinho, de até hoje não ter me vendido. E eu não me vendo mesmo. Não vendo minha mensagem, não vendo minha música, não vendo meu conteúdo. E se o cara quiser, como o Paulinho falou no dia do estúdio lá, um negócio mais comercial, ele vai procurar alguém que vá nessa vibe aí. Eu não estou muito afim, não. Vai bater em outra porta. Então, é simples. A fé vem pelo ouvir. Se a gente fosse cantar algumas músicas que foram totalmente modificadas para poder agradar o gosto do cliente, acho que não vendia, né? Talvez se eu cantasse sobre Zaqueu diferente do que se canta, se eu cantasse, de repente, sobre, sei lá, Nicodemo, se eu fosse cantar uma outra letra, talvez a música não vendesse. E eu não tenho, acho que tem músicas muito bonitas que não tem nada a ver com o texto bíblico. Pode ser até abençoar a sua vida, mas não tem nada a ver com a história do Zaqueu, não tem nada a ver com a história daquele outro. Eles cantam, e a música faz um sucesso, pronto, todo mundo acha que o Zaqueu, né, subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Zaqueu subiu porque era baixinho, né? Ele não conseguia enxergar. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando, está lá. Por ser de baixa estatura, ele não subiu lá para falar, vou chamar a atenção. Outro erro teológico, que filho que quer chamar a atenção é filho mimado. Você não chama a atenção de Deus. Os olhos do Senhor estão por toda parte. O que se faz de bem ou mal, o Senhor tudo vê. E a mensagem, né, que é para cuidar, mudar, por exemplo, isso é um exemplo. Estou dando um exemplo de uma música que fez um baita sucesso de um irmão nosso querido, que eu respeito, amo de paixão. Tal. Talvez se ele cantasse a letra certa, quem sabe, não sei se ele cantasse: vou dar metade dos meus bens aos pobres, a outra metade eu vou distribuir. Aí talvez não vendesse tanto, entendeu? Pastor Michel, aí. A questão a gente precisa colocar essa questão da pregação falada e a pregação cantada sempre tiveram distantes. E não pode. A música é a pregação na sua expressão máxima, que leva a pessoa a perceber a proclamação de Jesus até mais do que a mensagem falada. Mas uma coisa não está acima da outra. Então, o problema, o que eu falei, essa conferência tem um objetivo. Pau que dá em Pedro, dá em João. Então, a questão é trabalhar a mensagem, a pregação falada e a pregação cantada. Nós estamos no mesmo patamar. E enquanto o pregador e músico não se alinharem e entenderem que os dois são, como diz o Gilton naquela ilustração que foi para o Jornal Batista, que está no seu livro, enquanto eles não entenderem que eles são arautos do rei, a coisa não vai encaixar. Então, eu acho que a proposta é essa. E artistas, né? Então, acho que a proposta é essa. Nós temos criticado, não vamos deixar de criticar, mas temos que fazer algo, e esse algo é conscientização. Música cantada e música falada junta e vai se tornar uma harmonia perfeita diante do trono.